A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de cada um que se encontra aqui nessa segunda parte do nosso devocional. Infelizmente não estava conseguindo postar esse vídeo e assim não consegui fazer a segunda parte ainda no dia de hoje. Estou fazendo na madrugada, mas tudo isso para a glória de Deus, por conta dos metadados. Eu vou explicar aqui para vocês o que é metadados. E para fazer a leitura do meu vídeo para ir para o YouTube, eu tenho que fazer uma identificação de cada imagem e chega em alguma imagem ele dá um bug e eu descobri que era por conta de alguns efeitos que eu coloquei no meu vídeo para dar uma melhoria, uma qualidade melhor. Então eu removi todos os vídeos com efeito, todas as fotos com efeito e vou tentar fazer o mais limpo possível para que vocês possam estar acompanhando diariamente. Tem sido um impedimento fazer todos os dias o devocional, mas como pelo tema vocês já viram, existem guerras espirituais e precisamos continuar perseverando, não podemos desistir. Então o que fazer diante de nossas guerras? Respirar, orar e pedir ajuda de Deus para que a gente possa continuar fazendo o ID. Então aqui nós iremos para a segunda parte, fizemos a primeira parte da oração e eu creio que você recebeu essa oração, meu irmão, minha irmã. E agora estarei fazendo a leitura do Salmo 46, a partir do versículo 1. Deus me deu ele em sonho, no versículo 9, especificamente na parte onde diz: quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Foi essa a parte que Deus me deu em sonho, o versículo bíblico. Eu estava pedindo ao Senhor para Ele me dar direção do que trazer dentro do nosso canal. Eu digo nosso porque não é só meu, né? Louvado seja Deus, primeiramente é do Senhor. Então, aqui em Salmos 46, versículo 9, diz assim, ele completa, amém? Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Eu não sei como é que está na versão da sua Bíblia, mas em outras versões está assim: ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Essa palavra é muito forte. Eu estava meditando nela pela manhã quando eu tive, né, essa revelação. Acordei e depois fui fazer algumas coisas e eu fiquei pensando nessa parte onde foi que eu sonhei. Quebra o arco. Quando eu lembro de quebra o arco, geralmente uma pessoa que vai atingir outra, né? Ela tem a flecha e ela tem o arco, né? E a pessoa que tem um arco e também tem uma flecha, ela vem para não só ferir, ela não vem para brincar, ela vem para acertar com toda a força. E a flecha em si ela não faz nada, mas com o arco aonde tem um impulso, aquela, eu não sei como é que fala a palavra, ele puxa e lança. Existe muita força, né, para trás, para que seja lançada a flecha com muita força, para atingir, para matar. Então, se a palavra está falando que ele quebra o arco, é você imaginar o seu inimigo, que não é uma pessoa física, e sim o inimigo da nossa alma, ele com arco e com flechas, porque quem anda com arco não anda sem flecha. Ninguém vai usar um arco para bater em alguém, não, para atingir alguém, não. Ele usa um arco, ele usa uma flecha. Então, quando Deus quebra o arco, ele não consegue usar a sua flecha, amém? Então, isso quer dizer que o Senhor nos livra, quebrando o arco, né? Quebrando o arco do nosso inimigo. Depois eu estava pesquisando um pouco sobre o arco, né? E também sobre a lança. E quando eu penso que ele corta a lança, eu não sei como é que está na versão da minha Bíblia, deixa eu ver. Ele corta a lança. A lança também é uma ferramenta que o inimigo usa, né? Eu digo, em campo de batalha, em campo de guerra, porque nós estamos falando de guerra espiritual. Então, quando ele corta a lança, significa que o nosso inimigo está com uma lança para nos atingir, para nos matar, assim como o arco e também a flecha.
Então, se o Senhor quebra a lança, né, geralmente a lança ela é comprida e ela é jogada para trás também, para ser lançada, né? Ela não vai igual a pessoa solta um aviãozinho de papel, não. Ela toma impulso para trás para atingir, para matar também. E aqui diz que o Senhor corta a lança. Aleluia, louvado seja Deus. E também, quando o Senhor corta a lança, ou seja, o Senhor tem poder de quebrar a arma do inimigo. Existe uma passagem bíblica, eu quero até anotar, que fala que nenhuma arma preparada e forjada contra nós prevalecerá. Vou até anotar esse versículo para mim achar para vocês aqui no meu caderno de devocional. Eu faço algumas anotações. Eu quero ler também um salmo muito conhecido, que é o Salmo 70, mas calma que nós já vamos chegar lá. Vamos primeiro para esse versículo. E diz assim a palavra de Deus lá no livro de Isaías 54, versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, toda a ferramenta que já foi preparada pelo nosso adversário, ela não vai prosperar. Porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra, um Deus que quebra o arco, corta a lança, Ele queima os carros no fogo, Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. E sabe do que mais? Salmo 70 diz assim, que envergonhados e confundidos serão aqueles que buscam contra a nossa vida. Então, há um Deus que tudo vê. Talvez você esteja em um lugar e há um plano preparado contra a sua vida. Inimigo preparando uma lança, preparando o arco, colocando ali a sua flecha para acertar a minha e a sua vida. E quem usa o arco, que usa também a flecha, ele fica em lugares escondidos para atentar contra a vida do servo de Deus. Então o Senhor vê além, o Senhor é o guarda de Israel. Então não há por que nós temermos em meio a uma batalha. No começo desse versículo diz que ele faz cessar as guerras. Muitas das vezes nós estamos vivendo guerras espirituais, parecendo que nunca vai acabar essa guerra. Quando a gente vê uma guerra começar, a gente não vê a hora dela terminar também. Porque a guerra é ruim. A guerra é muito ruim. Seja uma guerra física, eu digo, uma guerra entre reinos, entre povos, entre países. Há muitas mortes, há muitas pessoas feridas em guerras. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nessa palavra qual o Senhor nos revelou, Ele diz que Ele faz cessar as guerras. Então hoje chega, em nome de Jesus Cristo, o fim da minha guerra e da sua guerra. Talvez você fale, irmã Vitória, mas é aí que você se engana, porque a nossa guerra, ela é diária. Sim, vai terminar essa guerra e vai começar uma nova guerra. Não é mesmo? Porque aquele que quer servir a Deus, aquele que quer servir a Cristo, ele vai passar por sim momentos de guerra, mas vai ter tempo também de descansar das guerras. Porque eu já li várias vezes na Bíblia, a gente que estuda a Bíblia conhece um pouco a respeito de que depois de um longo período de guerras, o Senhor dá descanso. E não há guerras durante um bom tempo. E aí passa-se um novo tempo e chega assim também novas guerras. Ou seja, a nossa vida não vai ser sempre uma guerra, né? A guerra espiritual, a gente sabe que ela é complicada, porque se a gente se acovardar diante da nossa guerra, como é que a gente vai contar a nossa vitória se a gente não guerrear? Então não há como vencer se não há luta. Então tem que ter a luta, tem que ter a guerra para a gente ser mais que vencedor. Eu quero ler com vocês Salmo de número 46, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem,
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5 diz: Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Quando eu leio Salmos 46, versículo 1, eu lembro que mesmo quando eu estou em guerra e posso estar aflita perante as minhas guerras, posso estar angustiada, eu me lembro de que o meu Deus, Ele é o meu refúgio, onde eu posso me abrigar. Ele é a fortaleza aonde eu posso me esconder. Ele é o meu socorro bem presente. Ou seja, se eu preciso de socorro, Ele está ali presente no momento da minha angústia. Porque você acha que é fácil ir para a guerra? Não é. Você acha que é fácil batalhar espiritualmente? Não é. Então a gente tem que ter essa certeza, essa verdade sobre nós, que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da nossa guerra. Ele está indo diante das nossas batalhas. Ele está quebrando o ar. Ele está cortando a lança. Ele também está queimando os carros no fogo. E eu estava aqui fazendo uma pesquisa para achar uma imagem. E de repente eu achei um versículo bíblico muito, mas muito, muito forte. Eu quero que você receba em nome de Jesus esse versículo. Se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, e diz assim: o arco dos fortes foi quebrado. Você pode declarar isso? O arco dos fortes foi quebrado. E olha o que diz ainda mais: e os que tropeçavam foram cingidos. Eita, de força. Ou seja, agora ele não anda mais tropeçando, ele anda cingido, ele anda revestido, ele anda com a armadura de Deus. Olha só que forte, irmão, esse versículo. Eu tô tomando posse, não sei você. A glória a Deus, aleluia. Tava pesquisando uma imagem de uma lança quebrada, mas tinha uma muito estranha. Eu falei, não, essa não. De repente eu achei, o arco dos fortes foi quebrado. Eu falei, não é possível, Jesus. Então eu achei um tesouro escondido dentro dessa palavra. No meio dessa pesquisa toda, no meio desse estudo todo, a gente encontra esses tesouros, alegra o nosso coração em saber que Deus, Ele faz isso. Que o arco dos fortes, ele é quebrado em favor da minha vida e da sua vida. E aqueles que estavam andando tropeçando, ou seja, não tinham estabilidade, eles não tinham firmeza em seus pés, hoje eles estão cingidos. Cingidos do que, irmão? Vamos falar agora um pouquinho de Efésios 6:10. O que eu e você precisamos para estarmos revestidos da armadura de Deus, para que a gente possa suportar o dia mau, que é um dia de guerra, e permanecer firme depois de tudo isso. Vamos comigo lá, Efésios 6:10, nós vamos ler alguns versículos, e eu quero correr lá também para o Salmo 70, onde envergonhados e confundidos serão aqueles que buscam contra a nossa alma. Amém? Vamos lá? Então vamos para lá. Efésios 6, versículo 10, diz assim, a armadura de Deus. A partir do 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14 diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Versículo 19, ele diz: E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, de Jesus aqui no caso, né? Livremente, como me convém falar. Então, quando nós olhamos para a armadura de Deus, vemos que a maioria do revestimento é as nossas atitudes. Começa aqui no versículo 10. Primeiro, ele, antes de se revestir, ele precisa se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus e na força do seu poder. Quando ele fala no 11, revestivos, quer dizer, veste de novo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Para que a gente precisa da armadura? Para estar firmes. Contra o quê? Contra as astutas e ciladas do diabo, contra os laços do nosso adversário, contra as investidas que ele tem para com a nossa vida. Então precisamos de toda a armadura de Deus. E ele fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os demônios, contra o principado, potestade, os espirituais da maldade, né? Os dominadores, né, deste mundo tenebroso. Dependendo de cada versão é de uma maneira diferente, que é as espirituais da maldade, né? As hostes espirituais, os lugares celestiais, ou seja, há um mundo espiritual. Eu tô aqui, ó, nesse momento aqui falando com vocês, mas existe uma guerra no mundo espiritual para que eu não ministre a palavra de Deus. Há uma guerra para que me coloquem impedimentos, há obstáculos para que eu não consiga falar. Aleluia, louvado seja Deus. E às vezes o inimigo quer nos calar. Ele quer que a gente não fale da palavra de Deus. Ele não quer que a gente evangelize. Desde que eu criei o canal, eu tenho sentido uma luta muito grande. Parece que é física, mas se eu não tiver discernimento espiritual, eu vou entender que ela é física e não vou entender que ela é espiritual. Falo, nossa, poxa vida, eu não consigo ministrar. Quem me conhece sabe que eu ministro a palavra todos os dias. Só que desde que eu criei o canal, eu tenho sentido que há uma luta, um impedimento. E eu preciso jejuar, eu preciso buscar, e eu preciso consagrar para que eu consiga fazer tudo isso. Porque o inimigo ele não quer. Quando nós estávamos pregando o evangelho ali no grupo de WhatsApp, de intercessão, eu senti essa necessidade de trazer os áudios de uma maneira diferente. E ali eu estudava versículo a versículo, as irmãs que são do grupo, aliás, que estão aqui no canal vendo este vídeo, elas podem confirmar que era diariamente. Uma vez ou outra eu não conseguia fazer devido às tarefas do dia a dia, mas era muito raro eu não conseguir. Ou quando eu fiquei doente, teve dias que eu fiz devocional mesmo de cama. Então assim, quem me conhece sabe que não havia impedimentos. Alguns dias havia impedimentos, mas aqui no canal do YouTube tá muito impedimento. E eu sinto que é uma coisa assim que não quer deixar eu avançar, mas tá repreendido todo mundo em nome de Jesus, eu vou vencer. Você que está aí do outro lado vai vencer também. Ou seja, você que já faz a obra, você sabe do que eu tô falando. E você que ainda vai começar, vai entender do que nós estamos falando um pouquinho mais pra frente. Então, a gente precisa ter Deus como nosso refúgio, Deus como nossa fortaleza. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa permanecer firme contra essas ciladas. Ou seja, quando ele vier, a gente está preparado, revestido, e ele não tem como nos atingir. Você viu o que falou aqui nessas armaduras de Deus? Olha o que diz aqui. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau é o dia da guerra. É o dia que você se sente para baixo, que se sente fraco. É um dia mau para mim e para você. Então, para que a gente precisa da armadura de Deus? Para permanecer firme. Resistir no dia mau e havendo feito tudo. Ou seja, guerrear. Depois de guerrear, ficar firme. Porque tem gente que guerreia e depois cai. Tem gente que guerreia e não está tão fortalecido em Deus e ele desanima. Fica ferido daquela guerra e ele se entrega. Não, irmãos, eu sei, é difícil, eu que sei.
Eu que sei. Você acha que Jesus não enfrentou batalhas espirituais? Ele enfrentou lutas, né, espirituais contra demônios. Expulsar os demônios das pessoas. Ele entrava em guerra espiritual. Só que Jesus estava sempre em guerra espiritual. Ele estava guerreando espiritualmente com as armas certas. Teve um momento que um discípulo chegou e tentou expulsar um demônio na vida de um jovem lunático. E o pai desse jovem disse assim: olha, eles não conseguem. Os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. E aí traz até Jesus. Jesus fala: até quando eu vou estar no meio de vocês? Como se, né? É uma geração incrédula. E um dos discípulos depois pergunta para Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele mal. E Jesus fala que existe castas de demônio que só sai com jejum e oração. Ou seja, tudo na minha vida, na sua vida, vai ter dias que nós vamos ter que guerrear em jejum. Vai ter que guerrear em oração. Vai ter que batalhar espiritualmente. E quantas têm sido as nossas guerras? E como você tem vencido as suas guerras? Você tem se revestido das armaduras de Deus? As armaduras de Deus começam com... em primeiro lugar aqui, a gente tendo cingido os nossos lombos com a verdade. Não adianta eu orar, vou dizer bem claramente, desculpa a minha sinceridade, que a armadura de Deus é a mais importante, mas eu quero dizer para você que não adianta você só falar assim: Deus, me reveste de armadura espiritual, e não andar na verdade. Desculpa a minha sinceridade. Se você não anda na verdade, você não está revestido, amém? Da armadura de Deus. Você precisa estar firme, cingir sim o seu lombo com a verdade. Ou seja, a sua vida tem que ser falar a verdade. Você não pode andar no engano, na mentira, na falsidade. Você tem que andar íntegro. Irmãos. Ai, Deus, coloca uma armadura em mim. Amém? Pela fé, Deus vai colocar. Só que a tua parte. Eu ando na mentira e estou aí, revestida da armadura de Deus. Não. Irmãos, é muito sério. Eu estudei esse texto bíblico há um tempo atrás e eu descobri que é muito mais atitude nossa do que simplesmente só pedir para Deus colocar a armadura de Deus. Então, não é fácil? Eu sei que não é. O mundo ele quer que a gente faça o contrário, que a gente ande conforme o mundo. Mas a Bíblia diz que nós não temos que nos moldar, né, conforme este mundo. A palavra de Deus diz isso. Que não temos como seguir o padrão deste mundo. Que nós temos que nos permitir viver uma renovação de mente. Então, se você não andar na verdade, você não vai estar revestido. O seu lombo não vai estar revestido de armadura de Deus. Desculpa a minha sinceridade. Uma vitória, então, o que eu faço? Eu começo a andar na verdade. Aqui diz ainda mais. Versículo 14, vou ler de novo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça da justiça é você andar no que é justo, no que é reto. Se existe um pleito, uma causa entre um irmão e o outro, você não pode fazer favoritismo para um ou favoritismo para outro. Não, você tem que julgar uma causa com justiça. Se alguém chegar diante de você e falar: olha, fizeram isso aqui comigo e assim, assim. E aí você... irmão, quem tá certo aqui nessa situação? Aí você olha e fala assim: ó, realmente, quem tá errado nessa situação é tal pessoa. Não vai fazer favoritismo. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, é justiça. O que a Bíblia ensina? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tá faltando a gente se revestir. Cada dia mais. Irmã Vitória, posso me revestir hoje e amanhã não me revestir? Irmãos, precisa estar revestido todos os dias. Claro que todos os dias nós não estamos prontos para a guerra. Mas se estivermos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, a gente consegue discernir quando é uma guerra espiritual ou não, uma luta espiritual. Porque existe luta carnal também, né? A pessoa que quer brigar com a gente mesmo. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Então talvez você esteja se perguntando: qual é a outra armadura de Deus que a gente precisa se revestir? Vamos lá. Nós lemos o versículo 14 e agora nós leremos o 15 também, amém? Diz assim: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Isso também
vale para mim e para você que já estamos há muito tempo na presença de Deus. Por quê? Se o Senhor conta conosco para evangelizar e ganhar as almas, por que ainda não estamos fazendo isso? Não estou dizendo especificamente um canal no YouTube, porque não, talvez também. Falar do amor de Deus, né? Existem tantas pessoas pregando nas ruas, né? Pregando também nas igrejas. Dizem assim, que é muito fácil pregar na igreja, difícil é pregar lá fora. Eu acho que os dois é. Os dois é difícil demais. Mas pregar o evangelho também aqui no canal é muito difícil. Pregar o evangelho, de qualquer maneira, é difícil, porque as pessoas elas têm que nos ouvir. Não que são obrigadas a nos ouvir, mas elas poderiam nos ouvir para que entendesse da salvação que Deus quer dar para elas. E é difícil uma pessoa que já serve a Deus há muito tempo e ela não anuncia o evangelho. Que evangelho ela conheceu então? Desculpa a minha pergunta. Então, se você não anuncia Cristo, eu não sei o que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Ah, mas é que eu tenho vergonha. Ah, mas é que eu não me sinto preparada. Eu também não estava preparada, não. Não estava preparada. O Senhor me capacitou enquanto eu me posicionei. Eu sempre falo assim, olha, Deus me chamou, disse que Ele tinha na minha vida, fez uma promessa, mas eu fiquei sentada esperando a promessa se cumprir. Eu fui me capacitando, fui estudar, fui comer do rolo, como eu disse para vocês há um tempo atrás, que é a palavra de Deus. Deus usou um profeta, e ele falou que eu ia me usar muito na terra, e eu ia pregar o evangelho, e era para mim começar a me alimentar da palavra de Deus, ou seja, comer do rolo, né? O termo cristão que a gente usa. Os pentecostais que estão por aqui me entendem do que eu tô falando. Então, eu me posicionei, eu falei, Deus, eu preciso aprender, porque como é que eu vou explicar? Então eu comecei a buscar sabedoria, comecei, né, não sou assim, nossa, a doutora da lei, não é o que eu quero ser. Eu quero ser uma ministra do evangelho. O Senhor tem falado por muito tempo, digo há muito tempo, já de alguns anos para cá, sobre o chamado, né, de missionária. Eu ainda não fui ungida missionária, eu ainda sou diaconisa na igreja, mas muitas pessoas têm se usado por Deus para falar que está chegando a hora de eu ser ungida missionária. Muitas pessoas me chamam de missionária e algumas não me conhecem, né? Não conhecem meu ministério. A minha família que está aqui, elas não conheciam esse meu lado evangelista, né? E é muito bom poder estar fazendo esse canal e poder estar levando o evangelho para minha família, porque eu há muito tempo oro pela minha família, pela salvação delas. E eu quero muito que minha família sirva a Deus, porque eu não quero que no grande dia elas fiquem. Eu quero sim que minha família venha para Cristo. Você que está me ouvindo, creia que o Senhor pode libertar a sua família, seja ele de qualquer religião, seja ele que está afastado, seja aquele que não veio ainda. Então você precisa abrir a boca. Paulo, ele orou, aliás, ele pediu em sua carta, essa palavra de Efésios é uma carta aos Efésios. Ele disse, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, ou seja, a intrepidez, a ousadia que ele precisava para pregar o evangelho. E sabe onde ele estava pregando o evangelho? Dentro da cadeia, porque ele estava preso. Ele disse que ele era embaixador em cadeias. Ele era embaixador de Cristo dentro de um presídio. É que a gente não vê muito assim, né? Mas Paulo, ele escreveu a carta de Efésios dentro da cadeia. E ele pediu para os Efésios orar por ele, para que quando ele falasse, pudesse ser conhecido o mistério do evangelho. Ou seja, através do evangelho as pessoas são salvas, através da palavra ser pregada, as pessoas conhecem a verdade as liberta e elas vêm das trevas para a gloriosa e maravilhosa luz de Cristo. Então, se você ficar de boca calada, meu irmão, você viu que a gente falou aí sobre os pés calçados com a preparação do evangelho da paz? A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Então, o que você está fazendo ainda, meu irmão, minha irmã, de boca fechada? Ah, mas eu me sinto incapaz. Então se capacita, se reveste, começa a consagrar a sua vida a Deus, começa a jejuar, começa a buscar a Deus verdadeiramente. Não estou dizendo faz igual eu e tintim para tintim, não. Não se compare a ninguém. Não queira se comparar a ninguém.
Seja aquilo que Jesus chamou você para ser. Você não é uma cópia. Você tem que ser imitador, sim, de Cristo, mas não de mim. Ah, mas irmã, eu ouço muito que as irmãs falam assim: ah, mas a senhora é tão bonito, você prega tão bonito. Irmãs, eu nem sabia falar. Até que eu um dia li sobre a sabedoria, que aquele que pedir sabedoria a Deus, ao Senhor, o nosso Deus, ele dá livremente, sabe? Você fala, Deus me dá sabedoria, ele fala, toma minha filha, pegue. Jesus me dá entendimento, pegue. Jesus me dá conhecimento, tome, filha minha. Você tá entendendo? Ai, Jesus, eu preciso dos dons, como é que eu vou fazer algo sem os dons? Como eu vou fazer algo sem o Espírito Santo? Receba, meu filho, em nome de Jesus. Você tá entendendo? Coisas espirituais. A gente tá pedindo muita coisa material. E as espirituais? Eu lembro quando eu me converti, eu falei, Deus, me dá os dons espirituais. Eu preciso. Como é que eu vou ser usada, Senhor? Como é que eu vou falar? E aí eu sempre me deparo com Jeremias capítulo 1. Que ele fala assim que... Jeremias falou que não sabia falar. Irmãos, eu não sabia falar, não. Família, eu não sabia falar. E hoje eu sei falar. E ele disse assim, abre a sua boca porque eu vou encher. Então, assim, não é você pensar no que você vai falar. Você vai abrir a boca e vai sair as palavras do Senhor na sua boca. Mas se você se encher das coisas do mundo, você vai proclamar o quê? Então, você tem que se encher da palavra. Você tem que se encher do Espírito. Se revestir das armaduras. Você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa revestir de poder. Precisa consagrar, jejuar, santificar. Precisa, irmãos. Não dá para... Jesus está voltando. Ele vai requerer a alma da sua mão. Aí você vai dizer, ah, Jesus, é que eu tava com vergonha, Jesus, aí não falei. Ai, Jesus, meu familiar tava ali na beira do leito pra morte, aí eu não tive coragem de dizer que eu tive vergonha. Meu irmão, vergonha você vai ficar diante de Jesus se você falar assim, olha, eu tive vergonha. Aquele que nega o Senhor diante das pessoas, o Senhor negará também no grande dia. Talvez eu esteja sendo um pouco dura, mas a verdade vai te libertar, meu irmão. Se teu familiar estiver na beira do leito e você não abrir a sua boca, o sangue dele pode estar nas suas mãos, meu irmão. Se um familiar meu estiver à beira da morte e eu não falar, você quer Jesus? Você se arrepende dos seus pecados? Não que eu estou ali como juíza, mas eu posso anunciar a Cristo e ele ter essa oportunidade de arrependimento. E aí vai que ele aceita Jesus. Ai, mas se você não aceitar, aí já é com ele. É ele Deus. Mas você fez sua parte. O sangue dele não está nas suas mãos. Irmãos, levar o evangelho é muito sério. Leva a sério levar o evangelho, porque não é fácil. Quando tem esses impedimentos... Olha, eu vou dizer que as pessoas que pregam nas ruas, elas são tão perseguidas. Mas tão perseguidas. Não que a gente que está pregando aqui não está sendo perseguido, não. A gente está assim. Porque muitos não se levantam para fazer. Ainda tem uns que se levantam contra os que quer fazer. E a gente que está fazendo com sinceridade, com humildade, porque aqui nada é meu. A palavra do Senhor, a sabedoria, quem foi que deu foi Deus, né? Então, assim, irmãos, se revistam. Nós estamos em guerra espiritual diariamente. Mas o Senhor nos promete nessa palavra de Salmos 46, versículo 9, que Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança e queima os carros no fogo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando o Senhor, Ele queima os carros no fogo, eu até brinquei, falei pra minha esposa, eu falei, amor, se o Senhor queima os carros no fogo, o nosso adversário vai voltar pra casa a pé. Lembrando que a minha luta não é contra a carne, viu? Nem contra o sangue. Mas eu tô dizendo assim, imagina o inimigo da nossa alma vindo num carro e o Senhor bota fogo neles lá, nos demônios e tudo, que eu creio nisso, né? Há poder no sangue de Jesus. E ele volta a pé, envergonhado e confundido. Na história da Bíblia vai contar muitas guerras. E o Senhor esteve com todos os seus servos em tempos de batalha, em tempos de angústia, em tempos de guerras espirituais. Eu quero ler para vocês. Eu sei que eu estou sendo um pouco extensa. Abre comigo a sua Bíblia lá no Salmo 70. Eu quero orar esse salmo com vocês. E eu te convido para você ler o Salmo 46 por completo. Nós iremos fazer também uma finalização de uma oração. Iremos fazer uma oração final também. Mas eu quero que você abra comigo. Salmo 70. Apenas alguns versículos. E olha o que diz aqui. Clamor na angústia. Salmo de Davi.
Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas por causa da recompensa de sua vergonha, os que dizem haha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em vir a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. O salmista está orando, pedindo livramento. O salmista está pedindo que o Senhor venha em socorro dele, contra aqueles que venham estar zombando dele, que desejam o mal dele, que eles voltem envergonhados e confundidos. Então, quando o Senhor queima os carros no fogo, o Senhor faz os nossos inimigos voltarem totalmente confundidos do campo de batalha. Irmãos, eu podia falar aqui até amanhã, quem me conhece sabe que eu falaria, hein? Mas até aqui o Senhor falou no meu coração. Quando eu me encho da palavra, eu tenho o desejo de falar de tudo que eu conheço a respeito da palavra. Mas eu não posso ser chata o suficiente de te deixar aqui 2 horas. Amém? Então a gente precisa ser um pouco claro. Eu tenho aprendido a diminuir o que eu estou falando. Quem me conhece sabe. Se vocês soubessem desde que horas eu estou aqui, eu vou ser bem sincera. Eu estou desde das 2 horas e pouco até agora. Eu não terminei na madrugada, dei continuidade depois, no dia seguinte, por volta de 2 horas. E eu tô terminando quase 5 e pouco da tarde, ou seja, a edição de vídeo, há metadados a ser resolvidos, há áudios para ser gravados, partes que podem ser cortados para que se diminua o tempo de fala. E é isso. Envergonhados e confundidos serão aqueles que querem o nosso mal. E nós temos o nosso Deus como refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia, nas nossas guerras, nas nossas pelejas, nas nossas lutas internas e externas e assim por diante. Você que possa estar ouvindo essa mensagem possa discernir um pouco mais sobre as armaduras de Deus. Não falamos de todas, ainda tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem o escudo da fé, né? A gente falou dos pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Pregue o Evangelho, anuncie Cristo para a sua família, porque do que adianta a gente ganhar todo mundo, ter evangelizado o Brasil inteiro, os países, as nações, e não termos evangelizado a nossa família. Então, dentro e fora de tempo, é tempo de pregar a palavra de Deus. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, terminasse de ler a respeito também das armaduras de Deus. Não fique só naquilo que eu estou lendo. Ora ao Senhor, peça uma palavra. Teve dúvida? Manda aqui para mim, irmã Vitória, me ajuda nessa palavra aqui. Irmãos, eu nem sabia que eu ia ensinar um dia na minha vida. Eu não sabia nem eu para mim mesma. Agora eu ajudo pela misericórdia, né? As pessoas que precisam aprender acerca da palavra de Deus. Claro que eu não sou uma doutora da lei, não sou uma teóloga. Já pensei até em fazer teologia, mas não sei se isso é para mim. Mas se for da vontade de Deus. A gente não leu o versículo 16 que fala sobre o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, precisa dar o escudo da fé. A gente assim apaga os dardos inflamados do maligno com o escudo da nossa fé. Precisa também tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não podemos nos apartar desta espada, desta ferramenta importante na hora da nossa batalha. Guerreie contra o teu inimigo com a palavra de Deus na sua boca. Amém? Esteja com o escudo da fé, com a espada do Espírito, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, revestidos da couraça de Deus, que é a verdade, os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Meu Deus, é muita coisa, irmãos. Mas calma, a gente chega lá.
que você consiga vencer as suas guerras. Hoje o Senhor quebra o arco forte do inimigo. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 4. E esse é o nosso devocional de hoje. Deixa eu ir embora em nome de Jesus, senão eu vou te segurar aqui até amanhã. E eu creio que você já está pensando assim, que hora a irmã Vitória vai terminar essa palavra? É agora, vamos orar. Agradeço a cada um que ficou aqui nesse dia. Você vai vencer suas guerras, eu vou vencer as minhas. E tudo isso vai ser para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado que eu consegui finalizar, aleluia, Jesus, esse devocional. Quantas lutas, quantas pelejas, Jesus, meu Deus. Quantas guerras meu irmão e minha irmã têm vencido. Mas quantas ainda tem que vencer mais, quantas ainda está, quantas guerras, meu Pai, precisamos enfrentar. Sabemos que o Senhor está voltando. Sabemos que precisamos resgatar as almas que estão precisando lá fora, dentro da nossa família, lá fora, na rua. Pessoas até mesmo dentro do nosso ministério que estão lá enfrentando guerras e às vezes não abraçamos junto do nosso irmão. Te ajuda em oração, vamos fazer um propósito. Muitas das vezes pensamos só em nós, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus a se revestir de toda a armadura de Deus. Senhor, faz sim, Senhor, cessar as guerras até o confim da terra. Quebra o arco, corta a lança, Senhor, queima os carros no fogo, meu Pai. Esteja conosco, seja o nosso refúgio e fortaleza, seja o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. A Bíblia diz, Pai, que pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Senhor, nada vai nos abalar, o Senhor vai nos ajudar desde o romper da manhã, ou seja, quando começou a querer raiar o dia, o Senhor já está lá nos dando vitória. Nos ajuda, meu Pai, porque tem pelejas que não é nossa, Pai. Então tem misericórdia, nos dá sabedoria, discernimento, intrepidez, nos ajuda a orar, vigiar, andar na verdade, pregar o evangelho, usar a espada do Espírito, Pai, que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Nos cobre com teu sangue, nos prepara para o dia da batalha. A tua palavra diz que o Senhor adestra as mãos para o dia da batalha, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos dá discernimento espiritual. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que ficou até aqui, meu Pai, pela misericórdia do Senhor. Acompanha comigo esse devocional. Que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, nos liberta, nos dá, Senhor, sabedoria para falar com os nossos familiares, anunciar a Cristo, sem de maneira que nós possamos ofendê-los, porque a verdade, meu Pai, às vezes parece que ofende, mas não é, meu Pai. A verdade liberta. E esse é o desejo do meu coração, que eles venham ganhar muitas almas para Jesus. Eu ganhei meu esposo, Pai, ganhei alguns da minha família. Espero ganhar muito mais ainda. Em nome de Jesus, que o Senhor ajude a cada um ganhar a sua família para Jesus, porque a maior tristeza eu acho que, Senhor, ganhar muitas almas lá fora e não ganhar nenhum da nossa família. Quem dera nós pudéssemos escolher quem pudesse ser salvo, mas o Senhor é justo e vai nos dar segundo as nossas obras. Agradeço por esse devocional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu Filho amado, Jesus Cristo. E por tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Obrigado porque o Senhor me deu vitória, Senhor, para pregar esse evangelho, Senhor, no dia de hoje. Anunciar a salvação por meio de Cristo, pois sem a qual ninguém verá o Senhor, meu Pai. Ninguém verá Deus sem ter que passar pelo caminho estreito de Jesus. Deus abençoe, meu Pai. Deus abençoe a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Desde já agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por estar comigo. Me dá sabedoria nesse dia para fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados, às vezes que não evangelizamos, às vezes que nós nos negligenciamos a fazer o Teu querer. Nos dá ousadia, Pai. Derrama da graça, o perdão divino, a coragem, Senhor, porque o Senhor diz para nós. Seja forte, corajoso, não temas. Então nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém, meu irmão. Pode ir com Deus. Vai lá fazer suas coisas. Perdão do horário. Irmão, foi quase 5 dias aí. Mentira, não foi tudo isso não. Foi mais ou menos isso aí. Pra mim parece uns 5 dias, porque eu sempre fazia um por dia. E agora eu tô fazendo um a cada 2 e tô na peleja. Mas Jesus já deu vitória. Amém? Pelo sangue de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.